ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É um privilégio poder dividir esse momento com você que curte o estudo das Sagradas Escrituras, curte se aprofundar nas questões da teologia e, obviamente, curte falar sobre a prática cristã no dia a dia. E hoje, um daqueles temas que eu particularmente gosto demais, porque vai falar da nossa vida cristã, da nossa prática, das nossas atitudes. Então, fica ligadinho aí que vai ser um debate imperdível. Bom, para começar, já deixo aqui para você minha rede social, Zeca_Pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar e falar sobre esses temas que nos aproximam tanto, não é verdade? Então, eu espero por você, tá bom? Já vou apresentar os nossos convidados de hoje e aí já colocar o tema para a gente começar o nosso bate-papo. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Fabiano Faia, ele que é ministro da Atalaias Church. Pastor Fabiano, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite novamente, está aqui no Vejam Só, seja muito bem-vindo. É uma alegria, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês, Zeca. Me sinto honrado e, com certeza, é um assunto muito pertinente para nós, nos nossos dias, principalmente para os nossos jovens, e acredito que nós teremos um papo muito produtivo. Sim, sem dúvida, vamos ajudar aí o pessoal a pensar um pouquinho e a gente aqui também, obviamente, que vai conversar, vamos aprender também sobre essa dinâmica. Bom, mas antes de entrar nas polêmicas, vou pedir as informações da igreja, pastor Fabiano, por favor. Tá ok. Bom, nós estamos localizados ali na Penha, na rua Salomão Dana, número 98, Ministério Atalaias. Temos cultos às quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo 2 reuniões, às 9 da manhã e às 18 horas. Você encontra a gente no canal do YouTube, Fabiano Faia, meu nome, meu canal pessoal, e tem o canal da igreja, Atalaias Church. Será um prazer também receber você nas nossas redes sociais, no Instagram, Fabiano Faia e Atalaias Church, e no Facebook também, Fabiano Faia e Atalaias Church. Boa, inclusive os contatos já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo também lá no nosso perfil do Instagram, né, perfil oficial, @programa Vejam Só, para você poder acessar, conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão, a igreja e, obviamente, se quiser outras informações, está por lá também, tá bom? De novo, obrigado, viu, meu irmão? Prazer. Inclusive, quando a gente pensou no tema, eu não cheguei a raciocinar sobre isso, mas agora falando das redes sociais, vai ser um assunto que nós vamos entrar aí, né? Com certeza. Rapaz, é mesmo. E todo mundo usa. Deixa eu ver se o nosso convidado tem rede social aqui também. Com muita alegria que nós recebemos também aqui nos nossos estúdios o pastor Marcos Araújo, ele que é ministro da Primeira Igreja Batista em Tiradentes. Pastor Marcos, obrigado pelo carinho, obrigado em aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Tudo bom, Zeca? Tudo bom ver você, o Fabiano, estar novamente aqui para poder compartilhar daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Tem nos feito vivenciar muito e atualizar com o tempo e saber como lidar com o tempo hoje, com as discussões de hoje. É muito bom ter essa conversa com o ministro do Evangelho. Estamos ali na Primeira Igreja Batista em Cidade de Tiradentes, Rua Olegário Victor, 116, com os cultos às quartas-feiras, 19h30, domingo, 9 da manhã e 18 horas. Estamos lá servindo a Deus. Boa. Então, só para reforçar e corrigir, né? Primeira Igreja Batista em Cidade de Tiradentes. Em Cidade de Tiradentes. Peço desculpa aí. Acabei falando Tiradentes, né? Aí pode confundir com a cidade lá de Minas. De Minas Gerais. Tá longe o pastor. Em Cidade de Tiradentes. Desculpa, pastor. Sem problema. Desculpa aí o pessoal da igreja também pela falha. Mas é o pessoal lá de Cidade de Tiradentes também. E os contatos do nosso irmão já apareceram aí para você, da igreja, né, como ele mencionou. Vão ficar salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram. E aí é o local para você conhecer um pouquinho melhor o trabalho dos nossos irmãos e, obviamente, se quiser outras informações do ministério também. Tá bom? De novo, obrigado, viu, pastor Marcos, pelo carinho. Bom, vamos colocar na tela aí o tema do nosso debate. E aí nós vamos começar a nossa conversa e você vai entender por que eu falei das redes sociais. Nossa pergunta é: qual a perspectiva cristã sobre o entretenimento secular? Nós colocamos alguns exemplos aí, filmes, músicas e jogos. Mas é claro que muitas outras questões entram nessa dinâmica, como a gente mencionou aqui, as redes sociais, que é algo tão presente na nossa vida, né? Inclusive, recentemente, e sem entrar no mérito da questão, uma rede social foi barrada, né, pela justiça brasileira.
E um monte de gente praticamente órfã, com crise de abstinência, porque não tinha mais a rede social para postar, para falar e para utilizar. Nós vamos falar disso também. Mas, bom, nós vamos começar da seguinte maneira. Meus convidados vão responder a nossa pergunta, como que eles entendem isso, qual é a perspectiva cristã sobre o assunto. Depois vou abrir a oportunidade de você participar também, tá? E aí, depois nós vamos conversar, tentar colocar alguns exemplos e entender melhor sobre a questão. Pastor Fabiano, o irmão vai começar. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Ainda que de forma introdutória, certo, mas até para a gente entender o caminho que o irmão vai trilhar durante o programa. Tá ok. Bom, a palavra de Deus diz que posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. Então, eu creio que o cristão ele precisa ter, primeiramente, maturidade espiritual, conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, para saber discernir que tipo de conteúdo ele deve consumir. E nós sabemos que, na maioria, os conteúdos que nós temos na televisão, novelas, filmes, enfim, no cinema, a maioria dos conteúdos não trazem nada que venha acrescentar à fé cristã. Então, se nós não tivermos maturidade para saber discernir o certo do errado, isso pode ser muito prejudicial, e é prejudicial, eu acredito que é prejudicial a muitas pessoas que estão engateando na fé e que não conseguem progredir na fé justamente porque estão inseridos num contexto cultural onde são impedidas pelo sistema que rege o mundo. Então, na visão do irmão, o cristão deve se abster desses conteúdos, é melhor. Na minha visão, o cristão ele deve se abster no sentido de que ele tem que ter maturidade para saber discernir o certo do errado. Tá. Não que seja errado, sabe? Porque não, sim, o entretenimento não faz... é pecado, vamos dizer assim. Não é pecado, exatamente. Mas pode levá-lo ao... Pode levá-lo ao pecado. Certo. Ou seja, a prática comum. Porque aquilo que a gente assiste se torna comum. Certo. Tudo aquilo que você vê o tempo todo, aquilo se torna uma prática comum na sua vida. Nós somos transformados por aquilo que assistimos. A fé vem pelo ouvir, mas a transformação vem pelo poder de contemplação. Por certo. Isso que é olhando para Jesus que nós somos transformados, como um espelho, refletimos a mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então, tudo que nós assistimos o tempo todo, isso nos transforma parecido com aquilo que nós vemos. Então, nós temos que, sim, tomar muito cuidado com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós contemplamos o tempo todo. Tá. Então, já na sua linha, vou pedir para o irmão completar, então, com a seguinte informação. O que o cristão deve consumir? O irmão, na sua fala, citou para mim. Não tem nada na televisão que seja bom. Na verdade... Se ele for para a rede social, talvez também não vai achar nada bom. Música, filme... Aí o que fica para o cristão consumir? O cristão tem Jesus para consumir o tempo todo. Tem uma vida com Deus. Eu acredito que não existe coisa melhor do que uma vida onde Deus é a sua prioridade. Uhum. Uma vez que nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que somos peregrinos em terra estranha. Certo. Então, eu acredito que todo cristão deveria ter esse pensamento, essa ideia, para que venha se diferenciar do que rege o sistema nesse mundo, para que ele possa se manter em santidade. Eu não estou dizendo, antes do programa mesmo, eu disse para o pastor que ia ao cinema com a minha esposa. Não há problema nenhum de alguém frequentar um cinema ou assistir algum tipo de entretenimento, desde que você preste atenção no conteúdo que você vai assistir e vá com a sua família, porque a beleza no reino de Deus está no relacionamento. Na comunhão, no encontro. Então, tudo isso faz parte do Evangelho. Então, nós podemos promover um casamento mais feliz quando tem momentos juntos onde os dois possam compartilhar disso, como assistir um filme no cinema. Então, existem práticas, porque eu também não quero trazer a ideia de que o cristão deve ser aquela coisa que tem um cabresto, né? Uhum. E só olha aqui, não só igreja, oração ou coisa do tipo. A mesa, a comunhão, partir do pão, os encontros, festividades e tudo mais, tudo isso faz parte da saúde cristã e da vida relacional, porque todo o Evangelho fala dos relacionamentos, das nossas relações e da saúde das nossas relações. Então, o que nós precisamos tomar cuidado, e que é o grande lema, eu acho que é o grande problema, na verdade, é o conteúdo mesmo. Quanto mais o tempo passa,
o nosso conteúdo está deteriorando. Antigamente você escutava uma música sertaneja que falava de romance. Hoje você escuta uma música sertaneja que tem palavras de baixo calão, que fala de adultério, que fala de um monte de pornografia. Você não consegue mais ouvir uma música sertaneja com cunho sertanejo. É a mesma coisa com o surgimento do funk, né, que são músicas totalmente depravadas e que tem se tornado uma coisa comum no nosso meio hoje, infelizmente. Boa, depois nós vamos voltar aí, pastor Fabiano. Senti assim que o irmão deu uma muretada aí. Vai, mas não vai, ficou. Depois nós vamos fazer algumas perguntas. Vamos aí. Vamos voltar aqui. Até por essa questão do conteúdo que o irmão falou de música, por exemplo, de adultério, eu até anotei aqui porque eu tenho uma pergunta boa. Legal. Para fazer sobre. Vamos lá, pastor Marcos, como é que o irmão responde a sua pergunta, já influenciado, porque viu que eu tô aqui apertando, né? Já falei que o irmão ficou no muro, você não vai ficar no muro, né? Não, já derrubo o Fabiano. Vai derrubar ele para qual lado? Não sei, a gente escolhe lá em cima. Ah, então tá bom. Então vai. Como é que o irmão responde a pergunta? Então, Zeca, o que acontece? Eu quero começar lendo um texto da Bíblia. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Impossível viver sem conviver com o mundo. Jesus deixou bem claro, dizendo, o Fabiano falou, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Não somos daqui. Só que é impossível vivermos sem participarmos das coisas aqui. Nesse pensamento de Paulo, eu preciso levar muito em conta o conteúdo que eu estou trazendo para dentro da minha mente. O que é que eu vou... Vai me ser útil em quê? Até porque tem qualidade de filmes, falou da música sertaneja, que era gostoso de ouvir porque tinha conteúdo, isso se abrangeu em várias áreas da música, várias áreas do cinema também. Filmes de péssima qualidade. Quem é chegado em novela tem acompanhado uma emissora aí que fazia umas novelas que era modelo em importação e todo mundo elogiava a qualidade do trabalho do Brasil. Mas depois foi definhando e hoje faz vergonha você assistir, porque tem que ter uma mensagem negativa o tempo todo. E o cristão, como é que sobrevive a isso? Parece que nós estamos quase que impossibilitados de nos livrar disso. É aí onde eu tenho que levar em conta a qualidade do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou fazendo. Ele, conversando com o Fabiano, ele falou, eu vou para o cinema com a minha esposa, tal. Ok, gosto de fazer isso também. E eu ainda vou mais longe, gosto muito de ir para estádio de futebol, gosto de ver jogo. Uhum. E aí é onde é impossível você estar lá e também não ouvir palavrão, xingamento, do mesmo jeito que nós ouvimos no transporte público, ouvimos na rua, e ouvimos numa feira livre e em muitos outros ambientes. Então, é impossível viver sem relacionar-se com isso. Daí, eu tenho que levar em conta a qualidade do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo. Músicas boas que nós ouvimos, tantos conjuntos bons, tantos cantores que tinham qualidade, que transmitiam poesia. Mas alguém pode falar, pastor, mas é música... como chamava antigamente, é música do mundo. Isso. Ok, você lê Salomão também, tem livro dele que ele nem o nome de Deus cita. Poesia pura. Você pega o apóstolo Paulo vai citar inúmeros filósofos que nem crentes eram. Mas o conteúdo disso é produtivo, leva o homem à reflexão, leva o homem a pensar, leva o homem a melhorar. Aliás, às vezes é até bom ver um conteúdo meio ruim que você aprende a peneirar aquilo que você vai ouvir. Ouviu sem querer, né? Não é que você ligou e colocou uma música muito louca lá, meio cheia de palavrão, pornografia, outra coisa. Mas você vê a qualidade, já vai descartando. Vai jogando para debaixo do tapete, vai sumindo disso. Porque não vai trazer qualidade de vida, não vai trazer introspecção e, pelo contrário, vai fazer você perder tempo. Ouça coisa de qualidade, veja coisa de qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois, assim, só antes da gente colocar a enquete. Mas como é que o cristão, Fabiano, vai ter base de qualidade
se ele, pelo que eu entendi na sua fala, não deve ter contato. O que eu vou saber que é bom, que é ruim, se eu não tenho contato? Se eu não posso ver? Aonde que eu vou arrumar esse padrão, esse filtro? Como é que deve ser isso daí para o cristão? A verdade é que ver, todos veem, né? Todos veem. Eu digo assim, decidir consumir, como o pastor disse, nós estamos na rua, a gente ouve, nós estamos em lugares, a gente vê, você liga a televisão na sua casa, você vê. Você sabe se você deve continuar consumindo aquilo, ou se você deve dizer, pô, isso eu posso assistir, eu posso continuar vendo ou não. Então, assim, ver, todos veem. Impossível não ver. Não somos cegos, estamos no mundo e aqui nós vemos. Mas decidir consumir, permanecer ali, fazer parte disso, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu decidi não ter o TikTok. Por quê? Porque o TikTok é diferente do Instagram. O TikTok ele tem um feed de notícia que eles vão mandar para você o que eles querem. O Instagram ele manda para você coisas que você já consome. Então, se você gosta de culinária, você procura ali no Instagram, lá no feed de notícia vai aparecer coisas semelhantes à culinária para você ver. O TikTok já manda para você a dancinha promíscua, sendo que você não consome aquilo. Então, você coloca no feed de notícia, aparece para você. Entendi. Mesmo que você não queira. Então, eu tenho uma escolha. Eu não quero consumir esse tipo de rede social. Entende? Então, assim, tá ali. Eu fui, averiguei e decidi não consumir aquilo. Então, eu penso assim, todo cristão, ele precisa ter, em primeiro lugar, uma base cristã, bíblica, né? Que esse também é um dos grandes dilemas hoje. Né? Nós precisamos congregar numa igreja saudável, que pregue a Bíblia, que ensine a palavra de Deus como ela é, para que você tenha base para fazer as escolhas diante da vida. Porque a verdade é que pastor nenhum, igreja nenhuma vai controlar as suas escolhas, as suas decisões. O que uma liderança faz, um líder espiritual, um pastor faz, é dar a você o conhecimento para que você faça as suas escolhas. Pastor Marcos, a gente não pode considerar que esses itens aí estão dentro daquela questão abordada por Paulo dentro da liberdade cristã, quando ele cita, por exemplo, a questão do consumo de carne consagradas, né? E ele fala assim, para você não tem problema, não pode, consome, abençoa e consome agora. Se o teu irmão se escandaliza, aí você evita por causa dele, não por sua conta. Esses itens aí não entram nessa dinâmica aí? O apóstolo Paulo chega a citar, logo após ele falar da carne, ele vai citar, por exemplo, o esporte. Ele vai citar o esporte, o atleta, o que corre no estádio. Coisa plenamente secular. O que tem a ver corrida entre pessoas com culto. Mas Paulo faz uso disso. A questão da carne, comer carne na cidade de Corinto era um problema muito sério. Sim. A maioria da carne saía do templo, era consagrada, e a sobra era vendida, ia para o açougue. E aí fica a dúvida, como ou não como? Paulo consegue, inclusive, ele consegue separar o grupo dessa discussão em fracos e fortes. Isso. Então, você que é forte, se for causar espanto ao teu irmão, escândalo, não faz isso, não come isso. Até porque, segundo Paulo, se eu estiver escandalizando alguém por causa de carne, eu paro de comer a carne na hora. Eu tenho que levar muito em conta, primeiro, é possível viver sem isso? Não, é impossível viver sem a carne lá. Mas entra dentro do critério da liberdade, da maturidade. O que existe, Zeca, é uma imaturidade para lidar com certos dilemas da vida. É impossível. Gente imatura, gente que cria escândalo com tudo. Eu chego a dizer, estava pensando no tema, falei, vou ter que levar essa fala. Tem pessoas que não pecam simplesmente porque fez isso e isso, como o mundo faz. Não estou falando em pecado. Foi no teatro, foi no cinema, foi nisso. Mas tem gente que consegue pecar vindo ao templo. Sim. E eu, até aproveitando essa sua fala, pastor, colocar um ingrediente nisso, sim. Às vezes a pessoa nem se escandaliza com, mas ela gosta de fofocar sobre. Então, assim, chega no pastor e fala, ih, pastor, não sabe, eu vi os irmãozinhos entrando no cinema e foram lá ver tal filme. Pra ela, se bobear, ela foi assistir também.
mas eu tenho o prazer de falar. Ih, você viu fulano? Tava lá naquele restaurante lá que toca música. E aí, dentro da igreja, isso passa tudo bem, né? Eu tive um caso uma vez. Depois nós rimos, por isso eu vou poder contar isso em público, né? Nós rimos depois que trabalhamos o assunto, demos risada depois. Era ceia. Estou pronto para celebrar a ceia. O irmão chegou atrasado, viu que era ceia. Na hora que eu comecei a ministração da ceia, eu percebi, ele levantou e saiu do templo. Acabei a ceia, todo mundo servido. Ele voltou para o templo. Falei, tem alguma coisa aí? Chamei ele no gabinete, na semana, fomos conversar. Ele falou, pastor, eu fiquei muito chateado porque eu pequei. Eu pequei e viro. Falei, qual foi o pecado, meu irmão? Sábado à noite eu fui na formatura da minha filha e dancei valsa com ela. E alguém viu. Como é que nós vamos lidar com isso? E aí eu tive que fazer o que nós vamos, daqui a pouco, quem sabe, comentar. Israel era um povo dançador, festivo, sim. Dançava. Só que não havia pecado naquilo, era diversão. Sim. Não era nada do culto. Era diversão, entretenimento puro. E aí conversei com ele, nós demos risada. Ele falou, pastor, mas não vai... Pode falar isso no púlpito, vai, que é sem graça a minha bobagem. Eu, preocupado, não quis participar da ceia, sim. Porque eu dancei valsa com a minha filha numa formatura dela. Sim. Bom, deixa eu colocar a enquete aqui, depois a gente volta para esse... E eu acho esse tema esplêndido, quando a gente analisa o povo de Israel e a cultura que eles tinham. E coisas que eu não sei se, às vezes, por essa ideia desse distanciamento do cristão da cultura, a nossa cultura acaba sendo pecaminosa. Exato. Então, por exemplo, na África, a cultura da dança é muito presente. Dentro do culto, inclusive. Para... E eles não se escandalizam. Isso. Recepcionar o pregador, tudo, receber com dança. Tudo. No culto, rapaz, para quem já foi lá, já viu, se deixar, eles não sentam. Eles não sentam. E eles têm o hábito, assim, as músicas deles não são... Eu vou falar aqui que não são elaboradas para o nosso padrão, né? Mas eles vão repetindo frases por horas, aquela mesma frase, dançando. E a gente aqui, se colocar isso no Brasil, todo mundo vai escandalizar. Fala, não, que isso? Aqui no culto é todo mundo sentadinho. Principalmente nas mais tradicionais, né? Nem levanta. Palma, então, você nem brinca. E aí acaba que a cultura se apropria disso. Então, o brasileiro, que é um povo muito festivo, muito alegre, então, manifestações corporais, por exemplo, é secular, cultura, não mexe com essas coisas. Bom, nós vamos falar disso. Vamos colocar na tela aí a nossa enquete. Ficar lá no Instagram para você votar e participar. Tá aí, ó. O cristão pode consumir entretenimento secular? Vamos ver as opções? Primeira delas, sim, é um tema dentro da liberdade cristã. Então, você pode consumir e você vai entender o que é bom ou não para você e esses aspectos de escandalizar ou não os irmãos. Não deve consumir, tem que ser evitado. Não entra nisso que isso só vai te piorar. Terceira opção, não sei. Preciso aprender, preciso melhorar e preciso ter alguma explicação sobre. Espero que o programa de hoje te ajude, tá? Além do nosso Instagram, deixa eu só reforçar o nosso canal do YouTube para você acessar o nosso conteúdo. Programa Vejam Só. Se inscreva, ative as notificações, tem tudo lá para você. Vale muito a pena você passar por lá e consumir o nosso conteúdo, tá bom? Espero que nossos convidados não falem que não é bom. Irmãos, antes de entrar nessa questão cultural e até analisar o povo de Israel, o pastor Fabiano falou na primeira fala dele, e eu quero que os dois respondam sobre a música sertaneja. Uhum. Que era boa, agora é difícil de consumir. Para quem nos assiste aí, talvez o funk também seja um estilo que está muito associado a essa questão de músicas mais chulas, né, e tudo mais. Agora eu te pergunto, pastor Fabiano, se o conteúdo falando, por exemplo, de adultério é um problema, o que nós vamos fazer com a Bíblia? Porque se você pegar a história de Davi, por exemplo, é um escândalo. A história de Ló, Tamar e Judá, onde o sogro possui a nora,
E daí para mais, né? Sim, Dá sim. pra gente relatar aqui um monte de caso aqui. Como é que nós vamos fazer com a Bíblia, então, se o conteúdo dela, em alguns casos, chega a ser explícito demais? Na verdade, os conteúdos bíblicos que mostram, e mostram propositalmente para nós, a linha da queda, né, do pecado e da deturpação humana, nos mostram exatamente a consequência desses atos. Então, para nós, o que nós vemos nas Escrituras servem de ensino. Todas essas histórias que o irmão citou viveram consequências trágicas e que nos levam a um ensino sobre o pecado cometido. Quando você ouve uma música sertaneja que traz apologia ao adultério, que eleva o cara que pega várias mulheres, que eleva a pessoa que engana, que mente, que abandona, que trai, enfim, ele está trazendo apologia a isso. E, de alguma forma, trazendo culturalmente, porque as pessoas passam a aderir à prática, e isso se torna uma cultura, porque você ouve tanto sobre aquilo, você diz, não tem nada demais. Você assiste uma novela onde o amante é o mocinho. Logo, isso na sua cabeça passa a se tornar uma coisa natural. E aí você pode viver um romance fora do casamento ou longe da realidade daquilo que é bíblico para você, porque você consome aquilo e aquilo se torna natural para você. Inconscientemente, isso acontece na vida das pessoas. Então, quando eu digo que eu sou contra o conteúdo ruim, que é a grande parte do conteúdo. Não que não exista conteúdos bons. Eu comecei a minha fala dizendo assim, um texto bíblico, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Então, eu preciso ter maturidade para fazer as escolhas certas sobre os conteúdos a qual eu vou consumir, a qual eu vou me alimentar. Então, isso é importantíssimo nos nossos dias de hoje, porque o entretenimento, ele serve para quê? Para entreter, para gerar dopamina no seu cérebro, para você ter prazer. Isso também gera um vício. As pessoas são viciadas hoje em redes sociais, viciadas em vídeos curtos, viciadas em uma série de questões que acaba se tornando pecado na sua vida, porque tudo aquilo que rouba o seu tempo, que deveria ser dedicado a Deus, tem uma frase do John Piper muito interessante que ele diz assim, que o Facebook, o Twitter, é a prova cabal, no dia do juízo, que você teve tempo para Deus e você não quis, porque está lá registrado quanto tempo você passou nas redes sociais e não teve tempo para Deus. Então, nós precisamos conscientizar a nossa juventude, os servos de Deus que congregam conosco na igreja, porque nós vivemos num tempo totalmente tecnológico. Você vai hoje num restaurante, você encontra um casal, um sentado de frente para o outro, ninguém sentado lado a lado, como antigamente, se sentava um do lado do outro e curtiam a relação. Hoje o casal senta um na frente, o outro do outro, cada um no seu celular. Não curte o momento, não consegue enxergar a beleza do restaurante. As pessoas estão presas na tela. Estão juntas e não estão juntas ao mesmo tempo. Então, as relações são deturpadas, perde-se a mágica da relação, que é o propósito do Evangelho, porque as pessoas estão presas num entretenimento que tem gerado um vício absurdo, e isso pode ser prejudicial, porque torna a pessoa, além de trazer conteúdos que vai influenciar ao seu modo de ver, modo de pensar e o modo de se comportar, também rouba você das relações humanas. Sim. E, pastor Marcos, essa questão do conteúdo, inclusive do próprio conteúdo bíblico, né, que traz assim explicitamente essas questões, qual o problema nisso? Zeca, vai muito a partir do... A pessoa precisava responder para si mesmo por que eu estou procurando isso, por que eu estou procurando esse tipo de alimento. Quando você está com aquela fome insaciável, o que te derem para comer, você vai comer. Aí é o problema. Por que eu tenho perdido tempo vendo filmes de um conteúdo meio estranho, com cenas meio estranhas? Por que eu tenho gastado tanto tempo no meu celular? Nós vivemos numa época que tem sofrido muito a perca nos relacionamentos. Pessoas não têm se relacionado mais, é conversa muito rápida. É interessante que
Alguns anos atrás, nós ficávamos numa fila, em um orelhão, para tentar falar com alguém no telefone. Hoje nós temos mais chance de nos comunicarmos e estamos nos comunicando menos, falando menos, nos enchendo com outras coisas. E aí vem o conteúdo. Por sua vez, quem produz isso também sofre do mesmo dano. Logo, não vai ter qualidade do que está produzindo. É por isso que aí nós temos músicas tão terríveis. A questão da chamada música secular, ok. Voltamos um pouco no tempo, e não sendo aqui saudosista, nós tínhamos qualidade de poesia. Nós tínhamos qualidade de filmes. Quer ver um defeito muito grande que nós, cristãos, precisarmos corrigir? A nossa qualidade cinematográfica também não é perfeita. Nossos filmes chamados cristãos não são todos com a mesma qualidade que o mundo faz. É triste falar isso. É lógico que tem muitas boas obras. Tem muitas boas obras. Nós passamos num tempo, por exemplo, em que os escritores de bons livros, cristãos inclusive, foi definhando com o tempo. Temos qualidade também que está devendo muito. E aí vem a pergunta, como eu falei, por que a pessoa tem buscado esse alimento? Ele está com um vácuo no coração muito grande. Tem um vazio na alma dele que está precisando ser preenchida com qualquer conteúdo que venha aparecendo. E isso perde-se tempo e não se cresce na fé. Sim. Pastor Marcos, o irmão citou um detalhe que eu acho interessante. Se a gente pegar séculos atrás, nós tínhamos grandes nomes relacionados à fé cristã nas mais variadas áreas do conhecimento. Pega ali do século XIX, assim, 18 para trás, você vai ver grandes estadistas, grandes políticos, grandes cientistas, grandes artistas que eram associados à fé cristã, que professavam a fé cristã. Mas vou dar o meu diagnóstico, quero saber se o irmão concorda ou não sobre. À vontade. A igreja começou a se separar tanto desse sagrado e profano, ou sagrado e secular, que os próprios artistas, cientistas, políticos, eles pararam de atuar nessas áreas e foram todos para a área sagrada. Com o entendimento de que aquilo que eu faço aqui não é sagrado. Então, eu sou um artista, um escritor. Eu não posso mais escrever romance, porque isso é secular. Eu tenho que escrever sobre teologia, ou, sei lá, sobre assuntos relacionados à adoração, política, e assim sucessivamente. Percebo que a igreja foi saindo disso, deixando esse espaço vago, principalmente na área das artes. Aí é gritante. O músico que se converte hoje tem que parar de cantar o que... Não que ele cantava, mas ele tem que ir pro gospel. Ele só pode fazer música de adoração congregacional, assim. Se ele cantar uma música de romance, todo mundo vai falar aí, se desconverteu de novo. Não é? Exato. Como é que o irmão pensa isso? A igreja não abandonou a cultura também? Eu lembro do meu exame para o ministério, me fizeram a pergunta qual deve ser a relação igreja e Estado. E a minha resposta foi, a igreja não é nem senhora e nem escrava do Estado, ela deve ser a consciência do Estado. Nós perdemos de deixar influência. Temos pessoas competentes, pessoas capacitadas que deveriam influenciar melhor o mundo. Parece que nós esquecemos que nós vivemos... Não somos do mundo. O Fabiano começou bem dizendo, somos peregrinos, somos cidadãos, somos turistas aqui. Mas nós vivemos aqui. E se eu quiser... O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Romanos, ele chega a dizer para nós orarmos pela autoridade constituída para que tenhamos uma vida quieta. Isso é influência no mundo. Devemos influenciar o mundo também. Aliás, se nós influenciássemos mais, agíssemos mais, e não significa compartilhar com o mundo. Quem se torna amigo do mundo é inimigo de Deus, diz a Bíblia. Mas eu não posso perder esse meu poder de querer influenciar o mundo, agir, trabalhar o tempo todo. Quer numa escola, a igreja tem escolas que ela podia abençoar a escola. Podia abençoar isso. Pode ser. Tanto que era uma prática muito costumeira, né? A igreja abrir uma escola, né? Exato. Hoje já não... Já não tem feito muito mais isso, não. Pouco, raro. E aí, nesse sentido, nós vamos definhando mesmo. Sim. Vamos perdendo a influência no campo político, no campo das artes, no campo da escrita.
e vai simplesmente piorando isso. Sim. Vai piorando. E aí, Fabiano, o que sobra pra gente? Não sobra nada, cara. Então, se a gente for levar assim ao pé da letra, e de novo, não tô nem... Porque a minha grande crítica aqui talvez seja aquelas igrejas que colocam isso e taxam isso como um pecado, inclusive com questões de disciplina. Eu acho que não é o caminho. O caminho de Deus, ele não rouba a nossa liberdade. A Bíblia diz que para a liberdade foi para Cristo nos libertou. A religião, ela é um outro tipo de aprisionamento. Às vezes a pessoa se converte a Cristo, ela é liberta do pecado, ela abandona a promiscuidade, ela abandona o erro, mas ela se torna prisioneira de uma outra prisão. A religião. Porque a religião vai dizer um tipo de roupa para vestir, um tipo de lugar para ir, um tipo de amizade para ter, um tipo de dízimo para dar, enfim. E aí cria-se uma liturgia. E por trás dessa liturgia, a ideia de que se você fizer tudo o que a religião está dizendo, você vai para a eternidade, você vai ser salvo. Então, a religião criou um tipo de prisão. E muitas pessoas precisam entender isso, que o reino de Deus não é isso. Jesus não nos chamou para a religião. Então, eu vejo que existe saúde, sim, na arte. Existe saúde na arte. A arte bem feita, a música bem feita, ela não necessariamente precisa ser evangélica. Até a minha opinião, acredito que, comparando algumas músicas evangélicas, eu acredito que algumas músicas seculares são mais bíblicas e cristãs do que algumas músicas evangélicas. Então, assim, não tem a ver com a religião, tem a ver com os princípios de Deus na sua vida. Perfeito. Aí as escolhas que você faz. Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação. E com essa diferenciação em mente, acho que fica mais claro que a igreja abandonou isso, né? Sim, sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos ver um teatro. Assim, um grupo cristão me vem à mente de teatro. Giovanni Si. Sim. Mas não tem outro. Não, pelo menos não lembro. Vamos ver um filme. 3, 4 opções aí de filmes que tem características de produção cristã mesmo, que você fala, foi produzido 4 séries, assim, você traz uma na mente aí hoje. São muito poucos. Por exemplo, eu assisti divertidamente com os meus filhos e achei um filme produtivo, que mostra como funcionam as emoções de um ser humano. Não tem nada demais. Entende? Então, são muito poucos, mas na maioria dos conteúdos, você vai ver promiscuidade. Hoje, dificilmente você vê um filme que não mostra apologia à homossexualidade. Uma série que não tenha isso mais. Então, e pessoas se atracando, se agarrando, se beijando, se tocando de forma que não deveria estar. Mas, Fabiano, aí você não acha que é um reflexo da sociedade? Porque eu entendo o seu questionamento de verdade. Acho que realmente as produções, às vezes, são muito tendenciosas. Mas, assim, não é nada diferente que a gente encontra na rua. Às vezes o pessoal fala assim, tem muita violência. Gente, vem aqui no trânsito de São Paulo para você ver o que é violência. É o que acontece, assim. Então, assim, entendo, mas acho que é só um reflexo da nossa vida mesmo. É um ciclo, né? Na verdade, muita coisa acontece hoje na sociedade porque é fruto da implantação da arte. A arte e a cultura influencia. Tá. Você acha que é um caminho inverso, assim. Existe um caminho que Entendi. E volta. A cultura e a arte vai expressar o que a sociedade é, e a cultura e a arte vai também embutir na sociedade. Boa. Sim, é um raciocínio. E aí, Marcos, como é que você vê essa questão aí? Não é a arte imitando a nossa vida mesmo, e o que nós vamos nos defrontar nos materiais produzidos é o que acontece no dia a dia? Simplesmente falar para não fazer não é pior? A igreja não tinha que... E aí, saindo um pouco dessa questão de fazer, não tinha que ensinar sobre? Porque assim, eu vou falar pro meu filho, não vê essa série aí que tem 2 homens se beijando. Mas o dia que eu der um dinheiro para ele ir no shopping, é o que ele vai ver. E aí eu não vou poder falar para ele, não vai mais no shopping também não, porque não é um negócio mais de você ensinar e trabalhar com essa maturidade para que quando isso aconteça, ele tenha a resposta para dar? Para você evitar isso, por exemplo, para o filho, você tem que fazer Vou inventar um termo que é a unção de Jeremias.
cava um poço e joga ele. É o único jeito de você evitar isso. Sim. Nós, às vezes, o conteúdo dos nossos ensinos na igreja, por exemplo, nós focamos muito no estudo ali da vida de Abacuque, que prenunciou Babilônia. Estudamos Amós, que fala de toda a problemática que Israel enfrentava. E esquecemos de avisar para os jovens da nossa igreja como que o mundo está e como lidar com isso. Parece-me que esse não ensino está muito ligado ao medo de descobrir que tem gente lá com problema. Sim. Às vezes pode ser isso. Então, para mim, a melhor forma ainda é ensinar. Ensina essa turma. Fale do conteúdo atual. Até porque, Zeca, quando nós deixamos de fazer isso na igreja, levando em conta como está o mundo, não pense que eles não estão sabendo como já estão, não, tá? Eles estão sabendo e estão sabendo muito. E, às vezes, em vez de nós ensinarmos a eles influenciarem os colegas do mundo, ocorre exatamente o contrário. Eles é que são influenciados. Eles que são aterrorizados por uma coisa. Não, Zezinho, é normal fazer isso aqui. Nós passamos a ter, como igreja, quase que uma característica de prisão mesmo. Não ensinamos, às vezes, não temos coragem de tratar esse assunto, como você está tratando aqui, de falar de como saber escolher um bom programa e como aprender até com aquilo que não é bom. Você aprende com aquilo também. Viu o erro cometido, fala, opa, isso aqui não pode, não. Isso aqui não pode. É interessante, por exemplo, um adolescente, um jovem, quando vê uma cena dessa promíscua em qualquer área, quer no campo da sexualidade, quer no campo da honestidade, da ética, da moral, ele fala, não, isso aí não está correto, não. Sim. Não foi isso, não é isso que eu tenho aprendido, não é isso que eu tenho vivido. Sim. E eu acho que também, principalmente, pastor Marcos, com base para isso. Exato. Porque hoje a igreja, eu vou citar aqui só um exemplo, a questão sexual. Proibido. Não fala disso, não toca no assunto. Isso é um problema. E aí, quando o próprio jovem cristão, ele começa a procurar isso, porque ele fala, gente, então por que será que tem isso daí que não pode nem falar na igreja? A hora que você começar a abrir isso, conversar, na próprio ambiente, ele vai poder falar, não, sexo é normal, claro que é ótimo, é maravilhoso, é uma delícia, mas tem um momento certo, Exatamente. Tem a pessoa certa. Exatamente. Eu não quero fazer com qualquer um, não quero me enrolar com qualquer um, não quero ter problema de uma gravidez fora de tempo. A pessoa tem um entendimento, ela tem base, aquilo para ela não é, nossa, sexo? Caramba, vocês falam de sexo aqui? Deixa eu ficar com vocês porque ninguém fala e eu quero saber. Falta esse... Vou falar aqui um termo aqui, tá errado, mas é só para enfatizar. Falta encarar de frente isso. Declarar que é uma realidade que não dá para fugir. Poxa, sim. Eu vivo nisso, o mundo é esse. O mundo que vivemos hoje, com esse estilo todo acelerado, nos faz, às vezes, gastar tempo com outras coisas mais. Uhum. E, às vezes, e aí falo como pastor, às vezes nós, pastores, também nos ocupamos com tantas coisas que esquecemos de parar e refletir sobre como poder trazer um conteúdo útil para essa geração. Enfatizando exatamente esses problemas que eles vivem. Sim, sim. É muito bom, conversando com o Fabiano aí, falou dos filhos e tal, é muito bom fazer isso, mas é bom que a criançadinha, desde o berço, já olha para papai e mamãe e veja nele exemplo de como encararam o mundo. Fala, não, eu não quero isso para minha vida, não. Papai e mamãe casaram desse jeito, viveram desse jeito, e eu quero repetir o mesmo, porque eu vejo que eles estão bem. Prepará-los para um futuro, né? De valorizar, sabe? Às vezes, né, nas nossas igrejas, o próprio casamento é tão desvalorizado. Aí é um problema, é dor de cabeça, não faz isso, não faz aquilo, não se vai casar, aí é só problema e tal. As falas, às vezes, não são positivas e você acaba criando mais uma barreira do que o exemplo que o irmão deu a respeito do sexo, que não é falado na igreja, é um motivo... Até gostaria de voltar nesse assunto. Claro, por favor. Trazer o entendimento. Nós, como líderes, e as igrejas falham muito
exatamente em não promover um conteúdo bíblico necessário. Muitas vezes, na grande maioria, não generalizando, existem muitas igrejas sérias, mas na maioria das vezes as ministrações são pautadas nas necessidades das pessoas. São cultos chamariz, para que as pessoas venham e se saiam de lá confortadas. Então não tem doutrina, não tem ensino, não tem discipulado, não tem Bíblia. Então a pessoa não aprende princípios, né? E o sexo é um dos assuntos que deveria ser ensinado na igreja, porque um dos grandes problemas, né, do pecado na humanidade é a promiscuidade. E muito cristão ainda, mesmo casado, mesmo dentro de uma aliança, ainda enxerga o sexo aos olhos da promiscuidade. Se você tem um seminário bíblico, sei lá, um estudo bíblico, algo que você vai mostrar o que é o sexo à luz da Bíblia, você vai descortinar na visão das pessoas como deveria ser o sexo dentro do casamento, como deveria ser o sexo saudável. Porque, assim como todo princípio cristão que você for analisar, é o servilismo, é considerar o outro superior a si mesmo, é servir um ao outro, dá base para nós entendermos por que a Bíblia diz que o marido não pode negar a esposa e nem a esposa negar o marido. Quando você olha para a igreja, você vê as pessoas, mesmo cristã, indo para o sexo como quem tem prazer, como quem quer se autossatisfazer e não como quem quer dar prazer. Sim. Como quem quer honrar a outra pessoa, como quem quer servir o outro. Entende? Então, ainda dentro da igreja, a visão de sexo ainda é promíscuo. Porque eu vou para o sexo para me autossatisfazer e não para dar prazer para o outro. Quando você traz a visão bíblica, que é o que falta dentro da igreja, e as pessoas não aprendem, elas ficam à mercê da cultura do mundo. Então, vão mostrar promiscuidade lá fora, vão mostrar... E tudo isso vai ser para elas chamariz. Na visão bíblica, Fabiano, nesse assunto da sexualidade, uma boa base para poder ensinar é que todo ato sexual feito fora da coordenada divina deu problema. Todo. Foi assim com Abraão e Hagar, desde o começo. Foi assim com Ló e as duas filhas, Davi e Batseba, Sansão, então, nem se fala. Sansão era um homem forte demais, dominava tudo, mas uma mulher dominava ele, Dalila. E nós temos um problema muito grave nas igrejas hoje. A grande maioria dos homens tem problemas com promiscuidade, com pornografia. Não é falado, não é implícito, mas a grande maioria dos homens tem problema sério com isso, porque não é tratado, não é ministrado, não é mostrado. Um ciclo, né? Um dos problemas dessa promiscuidade, alguns anos atrás, antes do advento da internet, você tinha acesso à pornografia. Quando era molequinho, todo mundo fazia. Às vezes passava na banca do jornal, dava para ver uma revista escondida, guardada num canto lá. Era o máximo que conseguia. Hoje você tem o celular na mão. Na banca, às vezes, era até ficava um canto. Ficava no cantinho. Ficava no cantinho. Eles até, pelo menos aqui em São Paulo, fizeram uma lei que não podia mostrar. Tinha que estar tipo, dentro de um plástico preto, assim. Não podia estar visual, né? Para não ter esse contato assim, menor de idade e tal. Exatamente. Aqui em São Paulo fizeram essa lei. Mas hoje... É aberto. Super livre. Aí o Fabiano falou, a promiscuidade triplica. Não, eu entendo realmente que a exposição está muito maior, fica muito mais fácil. Mas eu acho que... Eu não sei, eu também não sou pastor, não sou líder de uma igreja, vocês têm mais experiência disso do que eu, assim, né? Fico com a impressão que quanto mais você proíbe, mais você instiga a pessoa a procurar. Aquilo parece que é uma coisa assim que fala, gente, eles estão escondendo alguma coisa da gente que deve ser muito boa. Porque não pode nem falar disso. Eu perguntei pro pastor, o pastor mandou eu ficar quieto. Deve ser algo. Foi a líder de um seminário de internato que chegou para os alunos, olha, nós vamos estudar o Antigo Testamento, mas vocês, por favor, não leiam Cantares de Salomão, tá? Aí, tá vendo? Adivinha o que foram ler. Exato. E aí, Fabiano, cai numa outra questão que você falou agora, da vida sexual, que deveria ser boa dentro do casamento e não é. Muitas vezes um reflexo desse ensino ou falta de ensino. O homem que só pensa no próprio prazer, a mulher que às vezes tem traumas porque sempre ouviu que era pecado fazer isso,
e aí dentro do casamento não consegue se libertar disso também, e aí você entra numa confusão que a igreja não sabe lidar com essa questão e aí tudo isso que é oferecido vai ser consumido porque o cara não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. E hoje a gente tem um grande problema hoje de firmeza espiritual nas pessoas, justamente por conta dos atrativos que o mundo oferece. Nós vivemos um mundo acelerado, né? Então as pessoas não têm tempo mais para nada, ao mesmo tempo elas perdem tempo com coisas fúteis, inúteis, que é promovido através do entretenimento e principalmente as redes sociais e a internet. E isso gera pessoas fracas espiritualmente, né? Porque se você não tem tempo de oração, se você não tem tempo de busca a Deus... Um exemplo disso é quando uma igreja resolve fazer um retiro espiritual. Aí vai uma galera para o retiro. Aí essa galera volta assim, apaixonada, cheia do Espírito Santo. Não, foi tremendo. Não é que foi tremendo, ela passou tempo com Deus, celular desligado. Ela gastou tempo com o que era para gastar. E aí ela volta dizendo que foi impactante, mas poderia ser impactante todos os dias. Porque a mesma disposição de estar com Deus na segunda, na terça, na quarta, no dia a dia poderia ser, mas nós nos perdemos porque nós damos prioridade a outras coisas e deixamos Jesus de lado. Sim. Mas lá no retiro pode uma sinuca, não pode? Pode. Pode, não pode? Promove comunhão, relacionamento com os irmãos. Baralho, pode? Baralho? Baralho. No retiro. Eu gosto de ver em retiro, é quando você assiste, falar em entretenimento, você assiste futebol com homem, que ele é especialista em criticar o jogador. Isso. Porque o jogador podia fazer isso, podia ir fazer aquilo, e ele dá um show de interpretação de como joga a bola. Aí você vai no retiro e dá uma bola para ele. Chuta tudo torto. Aliás, pastor Marcos, o irmão falou do futebol. Vou pegar aqui um comentário do pessoal lá do canal Pensando Bem. A idolatria por times de futebol é maior do que a dos católicos. Pastores não falam nada porque também fazem parte dessa idolatria. Obrigado, viu? Mas vocês foram duros demais, cara. Que isso? O pessoal tá idolatrando os times, pastor? E aí não deve? Eu acabei de confessar que eu vou em estádio de futebol ver jogo. E gosto de ver o meu Palmeiras jogar. Eu também gosto. Mas óbvio que eu acho que você tem que ter noção. Porque às vezes coisas boas também ocupam lugares ruins. O pastor Fabiano falou aqui das pessoas que são viciadas nas redes sociais. E aí todo mundo critica, né, pastor? Mas, por exemplo, tem gente que é viciada em trabalho. Sim. E aí, às vezes, chega lá na igreja e fala, esse homem é um trabalhador. Todo mundo exalta, mas é um problema também. É um problema. Tudo que gera vício na sua vida, que tira você da prioridade, que deveria ser a prioridade. Então, nós precisamos de claridade, né? Sim. Sobre as prioridades, ter clareza de caminho. Porque o vício ele pode vir de várias maneiras. Por isso eu falei que tem pessoas que conseguem pecar indo para o templo. Sim. Se interna, fica lá dentro. Sim. Já tive que lidar com casos da pessoa que ela sequer sentava para participar do culto, para participar de uma escola dominical, mas não saía do templo. E ficava em volta e fazia, e trabalhava, e ia para a cozinha da igreja, e fazia isso, fazia aquilo. Envolvimento com o culto, mesmo culto de oração, então, nem aparecia. Mas, às vezes, esses aspectos, inclusive do trabalho, às vezes até o trabalho religioso, assim, um serviço, as pessoas acabam se viciando nisso. Exatamente. Eu lembro de casos assim, de irmãos diáconos, assim, que ele nunca saía da escala. Ele nunca ia pro culto. Falar que ele não ia cultuar é forte. Não dá, não sabíamos. Mas ele sempre estava na escala, ele sempre estava na porta, ele sempre estava cuidando do pessoal entrando, saindo, estacionamento. Nunca vi o cara sentado lá com a esposa, com a família. Eu vou colocar aqui para cultuar, né? Que seria visualmente isso. Mas é diferente, né, pastor? É igual se você prega todo culto e um culto você senta lá para ouvir e cultuar. É diferente, né? Exatamente. Eu preciso levar tão a sério a vida que eu vivo aqui no mundo que eu preciso levar a sério o servir a Deus. Sim. Porque eu posso exagerar e fazer daquilo não cultuar, mas ocupar espaço na minha vida. Sim. Reclamo do entretenimento porque é do mundo, mas querendo praticar o trabalho cristão, eu também peco às vezes. Exatamente.
Eu preciso ir pro intervalo, mas a conversa tá boa, viu? Tá bom. Que legal, cara. Quanta coisa bacana que a gente pensou e falou. Espero que tenha edificado sua vida aí também, mas foi muito produtivo. Bom, nós vamos pro intervalo, ele é rápido. Na volta, o bloco é mais curtinho. Os convidados vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação, tá? Juntando aí todas as ideias aí para agora o que você precisa fazer da sua vida aí, tá bom? Primeiro, o telefone da Agrade, que é parceira aqui do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se capacitar para o trabalho ministerial, gosta do estudo das Escrituras Sagradas, o Vejam Só indica para você a Agrade. Código 11 3115 0819. Anota aí direitinho. 3115 0819. Amanhã, horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas lá com o pessoal da secretaria. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade também, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, vem conhecer a emissora, todo o nosso conteúdo. Tem muita coisa para abençoar a sua vida, tá certo? Não só a sua, mas de toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Fabiano Faia, pastor Marcos Araújo e mais uma edição aqui onde a gente leva até você muita reflexão, muito conhecimento e em alguns momentos assim muita provocação também. A ideia, obviamente, do programa é te instigar a se aprofundar no conhecimento das Escrituras, respondendo às nossas perguntas. É claro que esses temas despertem em você esse desejo por buscar, de fato, o conhecimento e as respostas, tá bom? A gente não quer oferecer aqui um pacotinho pronto, aquela resposta definitiva, mas a ideia é que, a partir do pensamento aqui levantado, você também se interesse, avance, busque, ore, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te auxiliar nessa jornada, tá bom? Esse bloco é bem curtinho, então nós já vamos para as considerações finais e uma aplicação aí para você, afinal de contas, é um tema muito prático, tá bom? E aí depois eu coloco o resultado da nossa enquete também, tá certo? Então, neste bloco, o pastor Marcos inicia, fazendo as considerações finais, a aplicação, depois o pastor Fabiano vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje com a fala, tá bom? Por favor, meu irmão, 3 minutos. Gostaria de encerrar lendo um texto de Eclesiastes 2, 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi também que isso vem da mão de Deus. O tema da diversão, do entretenimento, mexe muito conosco porque, às vezes, fomos obscurecidos pelo peso da religião. E a religião não promulga a liberdade, promulga a reescravidão. Somos libertos da escravidão do pecado, mas a religião impõe uma escravidão muito ferrenha a nós, nos proibindo, por exemplo, de viver. Vivemos no mundo, não podemos abandonar o mundo. O que existe aí seja útil. Paulo diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. Deve isso me trazer edificação, deve isso me trazer proveito da vida. Uma vida sem algum entretenimento é uma vida muito pautada a trabalho e religião. E isso seca a alma do homem. Por sua vez, querer buscar em qualquer fonte deve, acima de tudo, revela, acima de tudo, que a pessoa tem ainda um vazio que precisa ser preenchido. Busque com cuidado, divirta-se, viva. Eu até diria, divirta-se com moderação. Sim. Viva bem a vida. Deus lhe deu uma vida abençoada. Viva isso, glorificando a Deus. Leca, muito obrigado. Deus abençoe. Fabiano, Prazer, muito obrigado. pastor. Prazer, uma boa noite. Deus abençoe. Alegria nossa, pastor. Obrigado, viu, pelo carinho, pela colaboração. Acho que foi um privilégio, não só meu aqui, mas de quem acompanhou, ouvi-lo também, aprender com o irmão. Que Deus continue te abençoando, derramando graça lá na igreja também. Manda um abraço nosso lá, toda a comunidade também, lá em Cidade de Tiradentes. Exatamente. Tá bom? Um grande abraço, meu irmão. Obrigado. Pastor Fabiano, 3 minutos também. Eu quero reforçar o texto que já foi citado pelo pastor, Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente que seja digno de louvor, é nessas coisas que vocês devem pensar. Então, todas as nossas escolhas e ações concernente à vida, as nossas escolhas, é isso que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses 4. Ele não está falando num ambiente religioso, dentro das quatro paredes de uma igreja, mas ele está falando da vida, no concernente à vida. A arte tem seu lugar na sua vida, o descanso, a paz, a comunhão faz parte da vida cristã. E se é um entretenimento saudável, pode ser bem visto para você. Se é amável, se é puro, se tem boa fama, nessas coisas você pode se aplicar. Agora, eu gostaria de deixar uma reflexão básica para você a respeito do nosso tempo, porque hoje nós vivemos a maior crise de problemas de saúde na área emocional. E uma delas, e a maior parte é causada justamente por causa das redes sociais, por causa do entretenimento rápido, por causa dessas coisas que geram pequenas dopaminas no cérebro humano que tiram as pessoas das relações humanas. Eu gostaria que você refletisse, nós temos tão pouco tempo na vida, tanto para nos dedicar às relações e tanto para nos dedicar a Deus. O máximo de tempo que você tem hoje, faça isso para Deus, faça isso para os seus filhos, faça isso para a sua esposa, para a sua família, para os seus pais. Não gaste seu tempo com aquilo que não é valioso, que não presta, que não vai servir para nada. Se você fazer uma análise na sua vida, se nós vivermos 80 anos chutando alto, quem vive 75 já está vivendo o enfado da carne, mas se você viver 80 anos, tira 25 anos, porque 25 anos você passou dormindo nesses 80 anos, sobra 55 anos. Tira 15 anos, desde o seu nascimento até a adolescência, que foi o tempo que você não produziu porque você era imaturo, era uma criança. De 55 menos 15, sobra 40 anos. E se você quiser tirar aí mais 5 anos da velhice, vai lhe sobrar aí 35 anos, em que você pôde produzir alguma coisa. E nesses 35 anos de vida, metade desse tempo você estava trabalhando. Então, pensa bem naquilo que você vai gastar o seu tempo. Gaste seu tempo com Deus. Dedique-se ao Senhor. Enquanto se pode achar, a Bíblia diz, busque ao Senhor. Amém. Obrigado, pastor Fabiano, pelo carinho. Um prazer recebê-lo aqui também. Leve nosso abraço também à igreja. Só para reforçar, os contatos dos nossos convidados estão para você lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, para você conhecer um pouquinho melhor o ministério dos nossos irmãos. De novo, obrigado, viu, meu Deus irmão? abençoe. Foi um prazer. Foi muito prazer bom. conhecer o pastor Marcos também. Deus Boa. abençoe. O pastor Marcos também é fera. Bom, vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete para a gente encerrar a edição de hoje. Nós perguntamos para você no nosso Instagram se o cristão pode consumir o entretenimento secular. Vamos ver como é que ficou as respostas? Vamos lá? 56% dos internautas escolheram a opção sim. É possível consumir o entretenimento, ou que o cristão pode consumir. É um tema dentro da liberdade cristã. 33% falaram que não. O cristão não deve consumir, muito pelo contrário, tem que evitar esse tipo de entretenimento. E 11%, é um número elevado até, 11% falaram que não sabiam, que tinham dúvida. Espero que o programa tenha contribuído aí, ó. 11% é muita gente, espero que você tenha aproveitado aí e pensado sobre. E os demais, espero que tenha aproveitado também, ou reforçado a posição, ou, de repente, pensando aí de uma forma diferente também, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.